Link da rifa está fixado nos comentários. Qualquer dúvida na hora da compra, manda mensagem no WhatsApp. Tamo junto. Fala, meus amigos, fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Botafogo 0. Mais um show do Coringão, né? Não se esperava outra coisa desse time quando joga em casa, é quase imbatível. Ainda mais com o Roger Guedes, com o Renato Augusto. Cara, o time hoje estava completamente inspirado, principalmente no primeiro tempo. Quase todo mundo jogou bem, mas enfim, praticamente todo mundo. Mas enfim, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí e comenta o que você achou sobre o jogo e sobre a vitória do Corinthians. Bom, vamos lá. Bom jogo do Corinthians, bom jogo. Como o Corinthians joga em casa todo santo jogo, né? Com a posse de bola, dominando o adversário, trocando passes. E hoje deu para ver outras coisas como infiltrações, jogadas ensaiadas. Deu para ver aquela tabelinha 1-2, que isso sim é trabalhado durante a semana. Deu para ver muita coisa mesmo. Eu senti um Corinthians diferente no primeiro tempo. Obviamente que demorou a deslanchar, né, um pouco mais o jogo, porque o Botafogo veio retrancado para Itaquera e a maioria desses times que vem para Itaquera vem jogar desse jeito, né? Então o Corinthians demorou a entrar um pouco na defesa do Botafogo, mas desde o primeiro tempo mesmo, desde o começo do jogo, o Corinthians dominou, não teve nenhuma preocupação a não ser um chute de fora da área do Botafogo. A bola sobrou ali e exigiu uma boa defesa, uma linda defesa do Cássio. Se eu não me engano, foi a única no jogo do Cássio, mas que naquela situação foi muito importante, até porque o jogo estava 0-0 naquele momento, se eu não me engano. Então, foi muito importante, né, a participação dele, como sempre, muito decisivo, porque se o Corinthians toma aquele gol, ia se repetir aquele jogo contra o Guarani, ter que ir para cima, no desespero talvez, entendeu? Porque o Botafogo, na minha opinião, é melhor que o Guarani. Eu gravei o jogo do Botafogo contra o Palmeiras e o Botafogo jogou muito bem, mereceu a vitória contra os caras, porém perderam, né? Mas enfim, tanto que a segunda derrota do Botafogo no campeonato, perdeu pros caras e agora pra gente. E aí o Corinthians, depois daquele lance que eu mencionei da defesa do Cássio, encontrou as melhores oportunidades. Infelizmente, na hora do primeiro gol do Corinthians aqui, a TV tava chovendo muito aqui, eu perdi o sinal da TV. Voltou bem na hora, mas eu não consegui ver o gol direito, eu só vi depois, né? Um passe genial do Renato Augusto, monstro sagrado. E um golaço do Roger Guedes, né? O nosso 10, artilheiro do Paulista, tá? Lembrando, ele é artilheiro do Campeonato Paulista com 4 gols. Pra dividir a artilharia com um cara lá que eu esqueci o nome, mas ele é o artilheiro do campeonato. E um puta golaço dele, aquele corte que geralmente ele quase sempre dá, e a finalização no alto, sem chance, forte, né? E a gente abriu o placar. E aí ali eu sabia que o Botafogo iria se expor um pouquinho a mais, né? E o Corinthians continuou a pressão, né? O problema do Corinthians está no segundo tempo, que eu vou chegar lá. Continuou a pressão, né, no abafa, e o Adson conseguiu retomar a bola do zagueiro lá e meteu aquele golaço, mano. Eu até desacreditei na hora. Ele falou que foi de peito de pé, mas na hora eu vi que foi de bico. Mas o importante é que foi um golaço, de verdade mesmo. Então aí o Corinthians já tava com o jogo praticamente ganho, né, 2-0. Obviamente que o Botafogo não iria para cima no primeiro tempo, até porque tava abalado, né, psicologicamente, né, tomou 2 gols rápidos, enfim. Então, acho que, se eu não me engano, os 2 gols do Corinthians saíram em menos de 6 minutos. Então os caras ficaram psicologicamente abalados, né? E o Corinthians tocando a bola, dominando o jogo, sem nenhuma preocupação, como eu disse. Deu para ver que essa semana foi boa para o Corinthians, deu para evoluir algumas coisas. É claro que está só no começo da temporada. Como eu disse no jogo passado, eu gostaria que esse jogo do Corinthians de hoje fosse fora de casa. Eu gostaria que o Corinthians jogasse no estádio do Botafogo, para ver se seria o mesmo Corinthians do primeiro tempo que jogou contra o São Paulo no Morumbi. Entende?
Porque o Corinthians que jogou contra o São Paulo no Morumbi, em casa hoje iria jogar melhor. Isso é óbvio, porque o Corinthians em casa é dominante. E eu gostaria que fosse no estádio do Botafogo para ver se iria manter a mesma pegada do que foi contra o São Paulo no Morumbi. Mas em casa eu já sabia que isso ia acontecer. Então o próximo jogo do Corinthians, por exemplo, é contra o São Bernardo, lá na casa dos caras. Então vamos ver se o Corinthians realmente está evoluindo, né? Obviamente que o São Bernardo não é nenhum time para você ter como parâmetro, né, para algo, até porque, pô, é o São Bernardo, né? Vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, mas mesmo assim não é parâmetro. Então, acredito que o nosso principal teste vai ser dia 16, o derby em casa. Até lá a gente vai pegar o São Bernardo fora de casa e a Portuguesa fora de casa também, se eu não me engano, tá? Desculpem se eu estiver errado. E aí sim, depois o Palmeiras em casa. Eu acho que é isso. Então, nosso principal teste vai ser contra o Palmeiras em casa, com o apoio da torcida, que aí já é algo diferente. Como eu disse, o Corinthians jogando em casa é totalmente diferente do que jogando fora de casa. Exemplo, um derby fora de casa hoje seria realmente um teste, entendeu? Itaquera também não deixa de ser, mas fora de casa seria maior ainda. E aí, no segundo tempo, como de costume, o Corinthians desleixou, deu aquela acalmada no jogo, deixou já o Botafogo começar atacando e tal, começou retraído. Tudo bem, eu entendo, tá 2-0, mas pô, dava pra manter. Se não manter o mesmo nível do primeiro tempo, chegar próximo, cara, chegar próximo. Você tem que sempre tentar manter, se manter no alto, no nível, entendeu? No nível mais alto mesmo. Então, tipo, se você jogou aquele primeiro tempo daquele jeito, tenta jogar o segundo tempo da mesma forma, mano. Tenta chegar perto da perfeição sempre. Tenta beirar uns 70% pelo menos, mas o Corinthians infelizmente não beira nem os 50% no segundo tempo. É uma coisa que tem que ser corrigida, porque contra esses times, né, eu digo até pelo São Paulo também, o time de São Paulo é horrível. Eu falei com os meninos, eu comentei, o time de São Paulo é muito ruim. Ah, mas você tá falando, o time de vocês é muito bom. Não, o Corinthians também não é muito bom, entendeu? Mas o time do Corinthians é melhor que o de São Paulo, na minha opinião, entendeu? É mais organizado, na minha opinião. Então, até pegar os times do Campeonato Brasileiro, entre outros, então vai ser mais complicado continuar mantendo dessa forma, porque aí não vai ter como você jogar um primeiro tempo daquele jeito e o segundo daquele, porque um jogo que você faz uma boa partida no primeiro tempo, você pode jogar pro ralo no segundo, como foi o jogo do São Paulo. Nós quase tomamos um empate naquele último chute lá do Luciano, no finalzinho do jogo, né? Então, sobre os jogadores, o Corinthians quase todo jogou bem, na minha opinião, né? Principalmente o Bruno Mendes, muito bom zagueiro, né? Na minha opinião, ele deveria ser titular. Aí já não sei quem vai pro banco, se é o Gil ou o Balbuena, mas na minha opinião ele tinha que ser titular, né? E também gostei muito da partida do Rony, né? Tá virando normal o torcedor corintiano elogiar o Rony. E eu tô com tanto sono que eu tô até gaguejando, enfim. Tá virando normal o torcedor do Corinthians elogiar o Rony, porque é merecido, eu já critiquei, já xinguei, já dei soco ali com raiva dele, principalmente naquele jogo contra o Paranaense, vocês devem lembrar. Tá no react aí do canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, ele melhorou bastante de um tempo pra cá. Ele tá marcando muito bem e não tá sendo tão afoito como ele era antes. Ele tá marcando bem, tá saindo jogando bem, com inteligência. Então ele está sendo muito importante. Hoje, na minha opinião, ele é titular no lugar do Queiroz, na minha opinião. Então, é Fausto Vera e Rony, né? Eu digo Fausto Vera porque, na minha opinião, ele é titular absoluto, né? É que ele está voltando de lesão e acredito que já ele volta a ser titular. Por exemplo, para o jogo contra o Palmeiras na Arena, eu acho que ele já vai ser titular, entendeu? E enfim, é isso. O Romero, eu gostaria de falar sobre ele um pouco,
na minha opinião, ele não fez uma má partida, ele fez uma boa partida. O problema é que ele não jogou na posição dele, né? E ele jogou como um falso centroavante, um centroavante que ficava circulando ali. Claro que ele caía um pouco pelas laterais, mas mesmo assim não é a dele. A dele é jogar pelos lados, né? Que aí ele consegue recompor bem também, tanto que quando o Lázaro mexeu no time, ao invés de tirar o Romero, ele tirou o... Eu esqueci quem agora, cara. Tirou o cara lá, esqueci o nome dele. Tirou ele, deixou o Romero e aí o Romero caiu pra lá. Tirou o Adson. Os caras até meio criticou ali. Tirou o Adson e colocou o Romero pra ponta, entendeu? E o Júnior Moraes de 9. Então ali é onde o Romero pode nos ajudar muito mais, porque além de atacar, de fazer alguma jogada individual, com o Fagner ali também, ele tem a recomposição, né? Quantas vezes ele salvou o Corinthians por ali, ajudando o Fagner. Então ele é importante, acredito que ele está um pouco afoito, um pouco ansioso pela volta dele, ou seja, para fazer um gol, para fazer algo de importante para o time, tipo uma assistência, uma jogada que resulte em um gol da vitória, entendeu? Então acredito que ele esteja bastante ansioso e é o momento de ter calma, né, cara? É um cara que veio para compor o elenco, né? Infelizmente o Corinthians não está com bala para ir no mercado e contratar jogadores para chegar e ser titular, né? Tem a negociação com o Coutinho aí, mas é uma coisa que é enrolada, então eu nem conto. E, enfim, então acredito que ele está esforçado e o Corinthians praticamente está classificado, cara. Na minha opinião, o Corinthians está 9 pontos na frente do terceiro colocado. 9 pontos é 3 jogos. Dificilmente o time que está em terceiro vai ganhar 3 jogos em seguida e o Corinthians vai perder 3, entendeu? Então acredito que o Corinthians esteja já classificado sim, então tem que rodar o elenco como rodou hoje, colocando até o Matheus Araújo da base para jogar e focar também na classificação geral. Por isso que tem que ganhar os jogos ao máximo de pontos possíveis. No momento nós estamos atrás do Palmeiras, se eu não me engano. O Palmeiras tem 14 pontos, nós temos 13, então um ponto atrás. Temos que manter, né, para poder chegar nas fases finais com o direito de poder decidir em casa, porque a gente sabe que o Corinthians decidindo em casa ele consegue ganhar de quase todo mundo. Na raça o Corinthians ganha, né? Falta na competência, enfim. Mas melhoramos bastante, né? Deu para ver que melhoramos nessa semana e vamos buscar mais que a temporada só está começando. E é isso. Estou até de bico seco de tanto falar, tô morrendo de sono, desculpa galera, tá difícil, enfim. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta o que você achou sobre o jogo do Coringão. E tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo do canal e vai Corinthians!